Com as bênçãos de Deus, damos início à 144ª sessão ordinária da 5ª legislatura. Eu solicito ao vereador Jaime Henrique Duarte a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 77. Lição da história. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei em parábolas a minha boca. Falarei coisas escondidas desde o princípio. Quantas coisas ouvimos e as temos entendido e contaram aos nossos pais. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 11, 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 136ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de junho de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 136ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 163ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 6 de junho de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 163ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 164ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 12 de junho de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado. Está aprovada a ata da 164ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 137ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 137ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 165ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 13 de junho de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar.
Está aprovada a ata da 165ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Projeto de Lei 46/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 797 mil. Projeto de Lei número 47/2012, que dispõe sobre alterações na Lei Municipal de número 1514, de 15 de julho de 2011, da outras providências. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 161/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeira a mesa ouvido plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Faustino de Oliveira, ocorrido no dia 12 de agosto de 2012. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenárias, vereador Lando Silva, 13 de agosto de 2012. Abimael Ranieri, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito ainda, diante do pedido do vereador Abimael, que também seja consignado em ata o voto de pesar pelo falecimento de Alcides Birocali, ocorrido nessa data, e que seja dado conhecimento à família residente no bairro Paraíso. Passamos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Francisco Faustino de Oliveira e do senhor Alcides Birocali. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 156/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as constantes reclamações dos munícipes aluminenses, dando conta do estado que se encontra o Centro Esportivo João Gomes de Paula, no bairro Jardim Olidel. Diante do exposto, é que requeiro a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Que providências estão sendo tomadas para a realização de reforma geral de toda a estrutura e recuperação do gramado do campo do Centro Esportivo João Gomes de Paula. 2. Existe processo licitatório aberto? Se positivo, qual a modalidade e em que fase se encontra? 3. Há planejamento para o reinício das atividades esportivas no Centro Esportivo João Gomes de Paula? Se positivo, quando? Sala de sessões plenária, vereador Lando Silva, 7 de agosto de 2012, Augusto Canto, vereador. Leitura do expediente recebido diversos. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura do convite da OAB Mairinque e Alumínio. Convite. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Subseção de Mairinque e Alumínio e a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, CASP, tem a grata satisfação de convidá-lo e sua família para a solenidade de inauguração do espaço da CAPES, em Mairinque. Rua Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, número 33, Casa do Advogado, Centro, Mairinque, São Paulo. Dia 17 de agosto de 2012, sexta-feira, às 19 horas. Marcos da Costa, presidente em exercício da OAB São Paulo. Fábio Romeu Canton Filho, presidente da CASP.
Adelmo Acácio Bellini, presidente da subseção da OAB de São Paulo, Mairink Alumínio. E o senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal do Alumínio. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Eduardo Bosco para usar a palavra por 15 minutos com a partes. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, internautas que nos assistem, uma boa noite. O assunto que me traz essa tribuna hoje é um assunto mais comentado essa semana no nosso município, é com relação ao transporte do universitário do nosso município para Sorocaba, São Roque e Tu. Né? Nós sabemos da grande preocupação dos alunos com relação ao transporte de alunos, até mesmo porque muitos aqui dessa casa já foram estudantes, sabem a dificuldade para se pagar uma faculdade, sabem a dificuldade para se pagar um transporte para você ir até a faculdade e você fazer a faculdade. E esta casa, né, durante toda essa negociação, esteve presente, cobrando a prefeitura, né, desses comentários que estavam saindo na rua, de que seriam cortados os transportes de estudantes do município de Alumínio para outras cidades. Nós sabemos que o transporte de estudantes, o contrato entre a prefeitura e a Jundiaí vai até o dia 17, que é depois de amanhã. Mas a prefeitura já vem há alguns meses em negociação com a Jundiaí, com relação a valores, que a Jundiaí quer aumentar o valor e a prefeitura não aceita, mas jamais a prefeitura negociou com a Jundiaí o cancelamento do contrato, e sim uma nova licitação. Até aproveitando aqui, eu peço ao presidente, vereador Eduardo Jesus Melo, e aos nobres vereadores, que tem aí o projeto 46, que é o valor de 797 mil, salvo engano, para que seja votado hoje, para que se possa publicar ainda essa semana o edital, para que as empresas possam concorrer, para que continue o município a fornecer os ônibus gratuitos aos estudantes. Sabemos que há várias negociações entre a prefeitura, que a prefeitura quer alguma contrapartida da Jundiaí, até, senhor presidente, senhores vereadores, a contrapartida que a prefeitura está pedindo da Jundiaí é que, se a Jundiaí ganhar a licitação e continuar com os ônibus de estudantes, que ela ceda gratuitamente à prefeitura de Alumínio os 2 micro-ônibus e transportes de alunos deficientes, que vai de Alumínio a São Roque. Né? É uma causa justa, a prefeitura está passando por dificuldades, mas em contrapartida a Jundiaí está ganhando o seu lucro e possa dar em benefício à prefeitura com relação ao transporte de deficientes. Né? Então a Jundiaí, a prefeitura pediu à Jundiaí que fizesse a prorrogação por mais 30 dias do seu contrato, para que durante esses 30 dias não fique sem ônibus, mas em contrapartida a Jundiaí pediu para que a prefeitura publicasse o edital até sábado. Por isso que está nessa casa hoje um projeto de lei do valor de 797 mil reais, que é para benefício aos estudantes do nosso município, que nós sabemos que é de grande importância para nós e para todos os estudantes, e que não vai faltar ônibus para os estudantes. A prefeitura está fazendo de tudo para que esses ônibus continuem, tanto é que mandou aqui para esta casa já o projeto de lei. Sabemos aqui que a maioria desses vereadores estiveram na prefeitura em reuniões, conversando com o departamento de educação, cobrando, porque assim, nós escutávamos na rua, não, vamos cortar o transporte de estudantes. Nós íamos lá e falamos, não, nós estamos em negociação com a Jundiaí. Então, teve a reunião essa semana na prefeitura, e um dos questionamentos da diretora do departamento de educação, a Jundiaí, foi com relação ao valor pago para a Jundiaí e o valor que a CBA paga para a Jundiaí, que a prefeitura paga 680 a viagem e a CBA paga 370 a viagem. Mas a Jundiaí disse, não, calma aí, mas está errado o seu pensamento. Porque a prefeitura ela paga R$680 o ônibus que vai, leva o aluno e retorna com o aluno. A CBA paga a viagem que ele traz o funcionário.
A viagem que ela leva o funcionário já é outro valor de 380. Então o que acontece? A prefeitura paga 680 e a CBA acaba pagando 740. Então você vê que a prefeitura ela não está pagando superfaturado o valor do transporte de estudantes. Então eu quero dizer aqui que essa casa sempre brigou, sempre lutou pelos estudantes, vai continuar lutando, e que nós estamos aqui para defender os interesses seus, e nós vamos continuar defendendo. Então essa é mais uma vitória desta casa junto com vocês, e enquanto nós pudermos, nós continuaremos defendendo, que nós sabemos a dificuldade de se pagar uma faculdade, a dificuldade de se pagar um transporte, e esse município com certeza continuará dando transporte de estudantes. São só essas minhas palavras. Uma boa noite a todos. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Dr. Alexandre Amaral para usar a palavra por 15 minutos com a paz. Senhor presidente, senhores vereadores, estudantes, pais, alunos, enfim, população aqui presente nessa noite aqui na Casa de Leis, uma boa noite a todos vocês. Normalmente a Câmara, né, ela tem uma grande plateia assim, ou quando ela presta uma homenagem a um cidadão ilustre, ou quando o calo de fato está apertando. E a gente tem visto aí ultimamente essa casa muito cheia por N motivos, por falta d'água, por falta de reajuste de servidores, e agora por esse absurdo que é de se cogitar, que para mim não poderia nem ter sido tocado nisso, que é o de suspender o transporte escolar, um benefício que se estende na nossa cidade. O professor Roberto está aqui, deve se recordar, desde idos de 1980, quando a CBA ainda custeava essa parcela. Então são coisas que a gente de forma alguma vai admitir, e por isso é um prazer receber vocês, para que a gente possa brigar junto, mostrar que a população está insatisfeita, e mostrar que se mexer no nosso direito, se mexer no benefício do transporte, a gente vai parar e vai fazer o que for necessário para que não ocorra essa decisão. Hoje eu estava olhando aqui as minhas coisas aqui na Câmara, né, e achei essa revista, publicada há mais ou menos 3 anos atrás, o primeiro ano de uma nova alumínio. Que tragédia, né? Uma alumínio nova, sem médico, sem água, sem estrada, sem transporte, sem nada, né? Foi isso aí, ó, que foi colocado para a cidade. Eu olho aqui, né? E eu olho aqui, eu já abro aqui no Caput. Quantas horas o prefeito trabalha por dia? O vereador Augusto tem questionado aqui na casa. Nós nem sabemos se o prefeito está vindo aqui na prefeitura mais, porque ninguém sabe se ele está doente, está afastado ou não. Então estava aqui no primeiro ano. Aí é de se revoltar, pessoal, né? A gente vai virando aqui núcleo para atendimento de alunos com necessidades especiais. Um prédio deixado pela administração passada, foi concluído e está lá sem funcionamento. Está aqui, ó, dizendo que a alumínio ia ter, ó, uma nova alumínio. Não tem, o prédio está lá sendo deteriorado por falta de uso. Então a gente vai virando aqui, ó, posto de saúde do Itararé. Sabe quantas pessoas trabalham lá hoje? Isso sempre existiu. Trabalha lá hoje uma secretária e um porteiro no centro de saúde, ou seja, eles não podem atender ninguém, porque não tem conhecimento técnico para isso. Está lá, ó, foi feita uma obrinha bonita, mas não funciona. E a gente está cobrando aqui todos os dias. E a gente pede que cada um de vocês também cobre quando tiver oportunidade, porque a gente está cobrando. Está aqui, ó, sem funcionamento. Aí você vai rodando aqui, ó. Educação recebe investimentos e projetos pioneiros. Recebe denúncia que está faltando papel higiênico nas escolas, que tem escola que não tem quadro negro, esse tipo de coisa. É essa nova alumínio que foi prometida para alumínio. E aí tem aqui, ó, dando destaque, passe escolar, bolsa de estudos e auxílio transporte. Está aqui o ônibus da Jundial, ó, página 8. Colocando aqui como mérito, e hoje pretende mexer nesse benefício. Está aqui, ó. Vamos ver mais o que foi colocado no lixo aqui.
Serviços de saúde recebem investimento. Falta médico aqui em Alumínio? Não tem. E as pessoas estão acreditando nessa nova Alumínio que estava por vir. Está aqui, ó. Centro odontológico também a gente sabe que tem as dificuldades lá. Vamos rodar aqui, dá só um segundinho aqui, eu já vou achar, né? Porque tem muita coisa aqui que era para encher linguiça de verdade, né? Mas vamos ver aqui. Quer ver, ó? Pois não, vereador. Vossa Excelência, enquanto folheia e procura novas pérolas, só ressaltar também, nós não podemos esquecer das manchetes na época também, prefeito inaugura poste com lâmpada, né? Exatamente. Então, esse tipo de inauguração, não, mas vocês não, mas é a realidade. Aqui em Alumínio se inaugurou poste com lâmpada, né? Exatamente. É uma grande obra. Só essas as considerações. Tem aqui, ó. Tem aqui uma outra matéria. Com investimentos e resultados, esporte projeta alumínio na mídia. O esporte de alumínio está morto. Se não são aqueles voluntários que prestaram o serviço, nós tivemos campeonato cancelado, tivemos um monte de coisa. E tivemos cobrança aqui na Casa de Leis. Infelizmente não tem. E aí vem. Mas nós fiscalizamos aqui a atuação do Executivo. Entendeu? Temos comissão aqui apurando. Temos aqui, ó, ITESP, regularização de áreas na cidade, projeto que não teve andamento, né? Então são algumas coisas, né, que a gente vê aonde se chega hoje. Eu gostaria, né, voltar, o discurso seria outro. O vereador Eduardo Bosco colocou aqui que aparentemente a questão do transporte está resolvida, né? Então essa mobilização rendeu frutos. Mas eu queria aqui colocar que esse vereador, eu acredito que aqui os nobres pares também, jamais a gente vai permitir, ou a gente vai brigar até o fim para que esse benefício seja mantido. Já falei, se precisar parar a avenida, precisar parar a prefeitura, a gente vai parar. Mas não adianta também as pessoas cobrarem, né, não participarem das ações aqui. Porque muitas vezes o vereador cobra e não consegue. Precisa a população se unir para que a gente consiga fazer com que esses direitos básicos sejam mantidos. Então, ia focar aqui hoje o transporte escolar. O vereador Bosco colocou aqui que vai ser resolvida a questão. Então a gente fica aqui mais tranquilo. Desejo aqui uma boa noite. E o movimento atingiu, né, o objetivo. O transporte coletivo vai ser mantido, né? É importante que as pessoas façam o recadastramento. Foi prorrogado pro dia 20, até o dia 24. A gente sabe também que tem muitos colegas que fazem a carteirinha do ônibus e não utilizam o ônibus, o que acaba prejudicando a questão do transporte. Então, façam o recadastramento. Vamos procurar cobrar a questão das carteirinhas nos ônibus, né? Para que a prefeitura pague também o que seja justo. E nós estamos aí para imbuir nesse movimento. Não vamos deixar cortar, mas vamos procurar cumprir aí. Uma boa noite. Passaremos agora a ouvir o vereador Augusto Canto para usar a palavra por 15 minutos com a partes. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, público presente, em especial os estudantes e os pais, também os internautas que nos assistem pela Web TV, nosso boa noite. De fato, hoje recebemos o projeto de lei 46/2012, que versa sobre suplementação para atender despesas de auxílio financeiro a estudantes com transporte de alunos de educação básica. E esse básica me preocupa. O projeto não está explícito o nível superior, está dizendo educação básica. E há um tratamento diferente em educação básica e superior, porque o básico se pode aglutinar o Fundeb. Não, a parte. Pois não, excelência. Vereador, até nós, na condição de membro da Comissão de Educação e como fiscalizador do Poder Executivo, tivemos buscando informações em relação a essas questões. O que o departamento informa é que recurso financeiro para o transporte universitário existe. O que não existia é para a educação básica. E se realmente eles entendessem que faltasse recurso financeiro, eles queriam transferir recurso
que transporta os alunos universitários para a educação básica, que seria a obrigação do município de segunda educação. Então é por isso que está suplementando a educação básica, para garantir as duas, o universitário e o básico. Só para deixar Vossa Excelência informado. Eu agradeço a parte, Excelência. Eu estive com o José Américo, financeiro da Prefeitura, e nós não vimos para esse lado, infelizmente. Por isso, trazendo essa preocupação aqui. Deus queira que seja, de fato. Mas eu ressalto a minha preocupação com essa questão. Só uma parte. Pois não, como eu Excelência. disse, a informação do Departamento de Educação, onde nós tivemos... Pois é, deveria até estar um pouco mais explícito, então, aqui, se de fato fosse atender a isso. Não estou duvidando que vai atender isso, mas eu manifesto essa preocupação e acredito que essa Câmara tem que ficar alerta, sim, com relação a isso. Mas eu vou fazer aqui, como o tempo é curto, eu até anotei alguns tópicos para a gente poder conversar e propor solução, porque de fato não adianta só a gente levantar o problema sem destacar algumas soluções, que é a função do Legislativo junto com a fiscalização. Nós estamos vivendo aí mais um momento, senhores e senhoras, de humilhação, causado, sem dúvida alguma, pela má gestão do dinheiro público em alumínio. O risco de corte no serviço de transporte intermunicipal dos estudantes, benefício concedido aos estudantes, senhores, desde antes da emancipação de alumínio, através da CBA naquela época e posteriormente pela Prefeitura de Alumínio quando tornou-se cidade. Pela segunda vez esse ano, o Departamento de Educação diz que irá cortar o serviço de transporte de estudantes. Comunica aos estudantes, mas diferentemente lá da primeira vez, quando então o diretor de educação esteve nessa Casa de Leis para debater o assunto com os estudantes e também com os vereadores em uma audiência pública, e chegou-se a um acordo naquela ocasião. Agora não teve diálogo, e isso é imperdoável. A diretora de educação não compareceu à audiência pública proposta por essa Casa de Leis, não recebeu comissão de estudantes e se furta a ouvir sugestões, que nos desagrada muito. O que me deixa pasmo, senhores e senhoras, é ver que a educação tenta jogar a culpa para os próprios estudantes, pois inventou um cadastramento do cadastramento. Aquele primeiro cadastramento feito no mês de férias foi a princípio cancelado e convocou-se aí os alunos para um novo recadastramento, uma palhaçada sem igual. Publicaram aí no site da Prefeitura o edital desse recadastramento. E eu pergunto aqui aos senhores e senhoras presentes, que levantem a mão aqui os presentes que acompanham o setor de editais do site da Prefeitura semanalmente, rigorosamente. Tem alguém com uma pessoa? Todos os outros não acompanham. Então não pode publicar um edital desse escondidinho no site. Tem que dar amplo conhecimento para esse recadastramento e não foi dado. É tampar o sol com a peneira. Querem dificultar o acesso do edital, do recadastramento, para que poucos se recadastrem e a Prefeitura possa dizer, então, nós abrimos o recadastramento, o aluno que não se recadastrou, tampando o sol com a peneira, sendo que a realidade não é essa. Isso nos preocupa e deixou muito chateado esse posicionamento por parte do Departamento de Educação. O que a gente quer é um novo recadastramento com tempo hábil e que, de fato, esse recadastramento sirva para algo, né? Não é tampar, a gente abre em uma semana, fecha, põe lá no site, ninguém recadastra, quem recadastrou usa o ônibus, quem não recadastrou não usa. Não é isso que nós queremos, não é isso, é tampar o sol com a peneira. Dita a primeira palhaçada, passemos a um segundo item que incomoda. A justificativa da Prefeitura de que não há verba para atender o transporte intermunicipal de estudante. Ora, até abril deste ano tinha verba. E os gestores sabiam que no segundo semestre teriam o custo do transporte de alunos e mais, que seria essa uma demanda crescente, porque novas pessoas estão se matriculando nas faculdades. Mas nada se fez no sentido de ajustar o orçamento. Me lembro bem de falas minhas nessa tribuna, antes da festa da cidade, onde se gastou um dinheiro considerável e que, sem dúvida, poderia agora ser remanejado para dar folga e atender o transporte escolar. Falar que não tem verba é relativo. Ao meu ver, o que não há, senhores e senhoras, é competência e boa vontade. Para festa há dinheiro. Para festa há dinheiro. Para show há dinheiro. Para camarote há dinheiro. Para comprar tonelada de cal, para pintarem os gramados dos 2 campos de alumínio de futebol tem dinheiro. Mas para uma causa tão nobre quanto o transporte de alunos não há dinheiro. Não há porque não interessa a administração municipal, senhores e senhoras. Outro ponto, que o prefeito, que a senhora primeira-dama e a diretora de educação e toda a trupe ali da Prefeitura adoram dar como desculpa, é que nenhuma outra cidade da região cede gratuitamente o transporte de estudantes. Senhor Jacó, o senhor não é prefeito de nenhuma outra cidade, o senhor é prefeito de Alumínio. Dona Salete, a senhora é primeira-dama, da cidade de Alumínio, não é primeira-dama de outra cidade. Vocês não têm que se preocupar o que outra cidade dá ou o que outra cidade deixa de dar. Tem que se preocupar
que até o início do mandato de vocês nunca tinha sido interrompido o transporte intermunicipal de aluno. E agora qual é o risco de interromper? É com isso que tem que se preocupar, não se outra cidade dá ou não. Senhores, senhoras, é com o dinheiro do povo, é com o dinheiro de alumínio que o salário do senhor prefeito, que o salário da primeira-dama, que agora é chefe de gabinete, é pago. Eles não têm que se preocupar se São Roque dá ônibus, se Mairink dá ônibus, se Araçariguama dá ônibus. Eles têm que se preocupar com alumínio, onde eles foram eleitos para cuidar desse povo. Muito se fala também, senhores e senhoras, quando o transporte iniciou, a quantidade de alunos era pequena, é uma outra justificativa. E agora a quantidade é muito maior. Mas eu digo, senhores, o orçamento também aumentou. Embora esteja em queda, o orçamento hoje de alumínio não pode ser comparado com o orçamento de 1993. É muito maior. Se aumentou a demanda por ônibus, também aumentou o orçamento. Então não pode se furtar nessas desculpas de que não há verba, de que aumentou a quantidade de alunos, porque o orçamento também aumentou. Agora vamos a algumas soluções que nós queríamos dar aqui na audiência pública, porque, senhora diretora, a ideia de fazer uma audiência pública não era de colocar a senhora em situação fechatória, era de divulgar e de propor soluções. Exatamente. Aqui se falou, o custo da viagem é muito alto, cerca de R$680. Por que não convocar então uma nova licitação para atualizar esses valores, que evidentemente será melhor? Por que não colocar os ônibus próprios da prefeitura para ajudarem no transporte de aluno, diminuindo assim a quantidade de ônibus fretados, diminuindo o custo? Veículos da prefeitura como peruas escolares e micro-ônibus podem ajudar no transporte. Nós temos 2 micro-ônibus da Alfa Rodobus alugados para fazer o transporte de alunos especiais, que fazem de dia e de manhã e de tarde, e à noite ficam ociosos. Por que não colocar esses ônibus também para auxiliar no transporte intermunicipal de alunos? Enfim, soluções existem, mas sem a presença do executivo, da representante do senhor prefeito, que no caso é o diretor de educação, de nada adianta debater. A gente começa a dar sugestão, mas não tem ninguém para dizer, não, isso dá, isso não dá. Então, senhora diretora, a ideia de uma audiência pública não é colocar a senhora em situação vexatória. A situação vexatória já existe, o alumínio todo está passando por uma humilhação tremenda. É tentar propor, senhora diretora, soluções, e precisa de fato da senhora dizer dá ou não dá. Eu quero finalizar, senhoras e senhores, deixando a minha solidariedade aos estudantes, propondo essas soluções, a minha indignação com a maneira com que o prefeito, a maneira com que a diretora de educação tratou o assunto, dizer que aqui ninguém quer fazer demagogia, aqui se quer resolver o problema. Graças a Deus, não se precisa fazer demagogia com esse tema para ganhar ou perder uma eleição. Aqui nós queremos solução. No mais, quero que os estudantes contem conosco como aliados nessa reivindicação que é plena, senhores, é justa. E dado aí a esse não comparecimento da diretora, a gente espera que brevemente ela responda essa pauta que nós colocamos, essas propostas que nós colocamos. E digo mais, senhores vereadores, público presente, vossas excelências vão me desculpar, mas eu não estou contente com o projeto 46/2012. Eu acho que falta dados e eu vou aprovar o 46, mas vou tirar, de minha parte, vou retirar todos os outros projetos da pauta, porque entendo que só dessa maneira nós vamos pressionar o executivo a solucionar. Peço, se os senhores puderem nos acompanhar com o voto, eu agradeço. Ah, mas o vereador Augusto está sendo negligente ao retirar todos os outros, porque alumínio tem necessidades, tem prioridades. Para mim, a prioridade é educação. Enquanto não for resolvida a questão de educação, eu não aprovo outros projetos. Eu vou ficar retirando. E peço se algum vereador puder colaborar com a gente nesse sentido. O projeto 46 certamente será aprovado hoje, e nós esperamos que não englobe apenas educação básica. Mas da maneira com que está aqui, eu estou com medo. Eu estou com medo e por isso vou pedir a retirada dos outros projetos, até que isso aqui seja resolvido, para daí a gente continuar votando aí, normalmente, os projetos enviados pelo Executivo. No mais, senhores, senhoras, estudantes, pais, internautas, tenham todos uma boa noite. Obrigado, presidente, pelo espaço cedido. Passaremos agora ao intervalo regimental de 15 minutos. Pois não, vereador? Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação.
Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, fica suspenso o intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 43/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre sucumbência nas ações em que o município for parte e dá outras providências. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do referido projeto de lei e seus pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Em conversa aqui com a diretoria jurídica da Câmara Municipal e algumas dúvidas sobre esse projeto, eu solicito que seja retirado de pauta, adiado por uma sessão a discussão do mesmo. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 43/2012 em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre, ficando adiada por uma sessão a discussão única do projeto de lei 43/2012. Discussão única do projeto de lei 45/2012. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço a retirada desse projeto de lei 45/2012, um projeto de suplementação de verba na ordem de R$ 1.300.000, por 2 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Augusto Canto em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 45/2012. Eu peço para discutir. Pois não, vereador. Senhor presidente e senhores vereadores, nós estamos verificando aqui que esse projeto de lei, ele traz uma série de situações para pagamento para a educação, como é o caso de pagamento de professor, pagamento de servidor que serve ao Departamento de Educação e também reforço para o transporte do ensino médio. Então, se a preocupação aqui é prioridade para a educação, tem muita matéria da área de educação nesse projeto de lei, que eu acredito que não seria o caso de esperar, inclusive para a educação básica, a alimentação escolar. Então, seria viável que se votasse esse projeto de lei para que o município possa ser tocado, principalmente na área de educação, como que é a prioridade, como foi dito aqui. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Nenhum vereador. Pela ordem. Pois não. Suspensão da sessão por 2 minutos. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar suspender por 2 minutos a sessão. Discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco, ficando sessão suspensa por 2 minutos. A chamada nominal dos senhores vereadores. Da delegacia. Presente. Jaime Henrique Duarte. Eduardo Bosco, presente. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. A doutora Alexandre Amaral. Augusto Canto. Presente. Abimael Ranieri Tatu. Continua em discussão o pedido verbal do vereador Augusto em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 45/2012. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Então, eu continuo com o pedido de retirada do projeto 45/2012 e faço até uma sugestão a Vossa Excelência como presidente de fazermos o seguinte: retira-se hoje esse projeto e marca-se através do presidente do líder do prefeito na casa uma reunião na educação com uma comissão de estudantes. Ouvindo o parecer da diretora, Vossa Excelência convoca uma comissão ordinária e vota esse projeto. Mas pelo menos para se ter uma oportunidade de conversar com o Departamento de Educação. Então é esse o pedido, senhor presidente. A sessão está suspensa por 5 minutos. Da educação também, da saúde, que requer a votação. E aqui nós estamos diante de diversos universitários, futuros doutores, advogados, administradores. Então nós pedimos que compreendam a situação, que nós compreendemos o problema do transporte universitário. Ele tecnicamente será resolvido com a aprovação do projeto de lei 46, que vai ser votado hoje, numa sessão extraordinária. Lembrando que esse projeto chegou nessa casa nessa data, e por isso a convocação da sessão extraordinária. Então é o que nós pedimos, só a ordem, para que vocês possam ouvir, para que nós possamos tocar a sessão até o final, aprovando esse projeto aos senhores, que é um benefício a cada um dos estudantes aqui presentes. Agora sim, eu solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Eduardo da Delegacia. Presente. Jaime Henrique Duarte. Presente. Eduardo Bosco presente. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Doutor Alexandre Amaral. Augusto Canto. Presente. E Abimael Ranieri. Continua em discussão o pedido verbal do vereador Augusto Canto em adiar por 2 sessões a discussão do projeto de lei 45/2012. Discussão? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Eu declaro encerrada a discussão. Anuncio então a votação, sendo que os favoráveis ao pedido do vereador permaneçam como estão e os contrários querem se levantar. Foi rejeitado o pedido do vereador Augusto Canto por 5 votos a 2. Não, 5 a 2. E fica então o projeto na pauta. E agora então solicito ao secretário vereador Eduardo Bosco que faça a leitura do referido projeto de lei. Mensagem 45/2012. Senhor Presidente, via da presente encaminhamos a elevada deliberação desta utilidade o incluso projeto de lei 45/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. O presente projeto visa atender despesas com as fichas. Ficha 15, reforço do saldo da ficha para pagamento de salários do gabinete. Ficha 18, reforço do saldo da ficha para pagamento de salários de dependências do gabinete. Ficha 48, reforço do saldo da ficha para pagamento dos salários da FMAS, Programas Sociais. Ficha 58, reforço do saldo da ficha para pagamento de salários FMAS, Atendimentos Sociais. Ficha 92, reforço do saldo da ficha para pagamento de salários do Fundeb, Magistério. Ficha 92, reforço do saldo da ficha para pagamento de salários Fundeb, Magistério. Ficha 94, reforço do saldo da ficha para pagamento de salários Fundeb, demais servidores. Ficha 117, reforço do saldo da ficha para pagamento de alimentação escolar, recurso tesouro. Ficha 122, reforço do saldo da ficha para pagamento de alimentação escolar, referente à agricultura familiar. Ficha 124, reforço do saldo da ficha para pagamento de transporte escolar do ensino médio. Ficha 146, reforço do saldo da ficha para pagamento de despesas com Liga Desportiva Luminense. Ficha 164, reforço do saldo da ficha para pagamento de amortização da dívida do INSS. Ficha 197, reforço do saldo da ficha para pagamento de complemento até o final do exercício para os servidores de coleta de lixo. Ficha 231, reforço do saldo da ficha para pagamento de medicamentos referente a mandatos judiciais. Ficha 244, reforço do saldo da ficha para aquisição da Câmara para estocagem de vacinas, verba federal, PPI e CD. A maioria dos saldos suplementados das fichas acima é para suprir apenas alguns meses do ano, até ser feito um novo levantamento para fechar o exercício. Certo que os senhores edis acatarão nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Jacob Salda, Prefeito Municipal, a Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Projeto de Lei 45/2012, dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional suplementar. Jacob Salda, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional no valor de R$ 1.348.000 para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigentes. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.01.00, Gabinete do Prefeito. 02.01.01, Gabinete. Atividade 04.122.0002.2.004, fonte 01.000.00. Elemento de despesa 3.1.90.11.00, ficha número 15, R$ 60.000. 02.01.00, Gabinete do Prefeito. 02.01.02, Dependência do Gabinete. Atividade 04.122.0002.2.004, fonte 01.000.00. Elemento de despesa 3.1.90.11.00, ficha número 18, R$ 70.000. 02.04.00, Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. 02.04.02, FMAS, Programas Sociais. Atividade 08.244.0004.2
004, fonte 01.00, elemento de despesa 3.1.90.1.00, ficha 48, R$10.000. 02.04.03, FMAS, atendimento social, atividade 08.244.0004.2004, fonte 01.00.00, elemento de despesa, ficha 58, R$10.000. 02.05.00, Departamento Municipal de Educação, 02.05.02, Fundeb, atividade 12.361.0005.20.74, fonte 02.00.00, elemento de despesa, ficha 92, R$100.000, atividade, fonte 02.00.00, elemento de despesa, ficha 94, R$220.000, 02.05.04, alimentação escolar, atividade e fonte 01.00.00, elemento de despesa, ficha 117, R$140.000, atividade, fonte 02.00.00, elemento de despesa, ficha 122, R$110.000, 02.05.05, ensino médio, atividade, fonte 01.00.00, elemento de despesa, ficha 124, R$50.000. 02.06.00, Departamento Municipal de Esportes, 02.06.02, Divisão de Esportes e Lazer, atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha número 146, R$30.000, 02.07.00, Departamento Municipal de Finanças, 02.07.01, Diretoria de Dependência, elemento de despesa, ficha 164, R$50.000, 02.11.00, Departamento Municipal de Obras, 02.11.01, Diretoria de Dependência, atividade fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha número 197, R$420.000, 02.13.00, Departamento Municipal de Saúde, 02.13.02, FMS, Atenção de Saúde das Pessoas, atividade fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha 231, R$70.000, 02.13.03, FMS, Vigilância Sanitária Epidemiológica, atividade, fonte 05.000.00, elemento de despesa, ficha número 244, R$8.000, total R$1.348.000. Artigo 2º, o crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução de seguintes dotações do orçamento vigente: 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.01.00, Gabinete do Prefeito, 02.01.01, Gabinete, atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha, número 16, R$20.000, 02.01.02, dependência do gabinete, atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha R$117.000, atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha número 19, R$25.000, 02.01.03, Fundo Social de Solidariedade, atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha R$24.050. 02.03.00, Departamento Municipal de Administração, 02.03.01, Diretoria de Dependência, atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha R$29.000, atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha número 30, R$80.000, elemento de despesa, ficha número 31, R$50.000, 02.04.00, Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, 02.04.01, FMAS, Administração, atividade, fonte 01.00.00, elemento de despesa, ficha R$36.423, elemento de despesa, ficha 38, R$15.000, elemento de despesa, ficha 42, R$110.000, 02.04.03, FMAS, Atendimento Social, atividade, fonte 01.00.00, elemento de despesa, ficha 57, R$584.040, 02.04.05, FMCA, Casalar, atividade, fonte 01.00.00, elemento de despesa, ficha R$71.512, 02.05.00, Departamento Municipal de Educação, 02.05.01, Divisão de Administração de Educação, atividade, fonte 01.00.00, elemento de despesa, ficha R$83.000, atividade, fonte 01.00.00, ficha 84, R$60.000, ficha 85, R$30.000, 02.05.02, Fundeb, atividade, fonte 02.00.00,
Ficha 93, 250 mil reais. Ficha 289, 70 mil reais. 02.05.03, educação básica. Atividade, fonte 01.00.00, elemento despesa, ficha 109, 135 mil reais. 02.05.04, alimentação escolar, atividade, fonte 01.00.00, elemento despesa, ficha 111 mil reais. Elemento despesa, ficha 112, 45 mil reais. Elemento despesa, ficha 113, 17 mil reais. Elemento despesa, ficha 16, 420 reais. Departamento Municipal de Esportes, Diretoria de Dependência, ficha 133 mil reais. 02.06.02, Divisão de Esporte, Lazer e Cultura, ficha 140, 120 reais e 30 centavos. Ficha 149, 3.305 reais. 02.07.00, Departamento Municipal de Finanças, 02.07.01, Diretoria de Dependências, ficha 159, 30 mil reais. 02.08.00, Departamento Municipal de Governo, 02.08.01, Diretoria de Dependências, ficha 165 mil reais. Ficha 167, 30 mil reais. 02.09.00, Departamento Municipal do Meio Ambiente, 02.09.01, Diretoria de Dependência, ficha 171, 1.700 reais. Ficha 174, 20 mil reais. Ficha 175, 15 mil reais. 02.10.00, Departamento Municipal de Negócios Jurídicos, 02.10.01, Diretoria de Dependência. Elemento despesa, ficha 180 mil reais. Elemento despesa, ficha 183, 3 mil reais. Elemento despesa, ficha 184, 5 mil reais. 02.11.00, Departamento Municipal de Obras, 02.11.01, Diretoria de Dependências. Atividade, fonte 01.000.00. Ficha 187, 240 reais, 10 centavos. Ficha 194, mil reais. Ficha 199, 11 mil reais. 02.12.00, Departamento Municipal de Planejamento, 02.12.01, Diretoria de Dependência. Atividade, fonte 01.000.00. Elemento despesa, ficha 203 mil reais. Elemento despesa, ficha 205, 50 mil reais. 02.13.00, Departamento Municipal de Saúde, 02.13.01, FMS Administração. Atividade, fonte 01.000.00. Elemento despesa, ficha 215 mil reais. Fonte 01.00.00. Elemento despesa, ficha 221, 3 mil reais. 02.13.02, FMS, atenção à saúde das pessoas. Atividade, fonte 01.000.00. Elemento despesa, ficha 222, 9.339 reais. Ficha 224, 100 mil reais. Ficha 228, 920 mil reais. 02.13.03, FMS, Vigilância Sanitária Epidemiológica. Elemento despesa, ficha 240, 60 mil reais. 02.13.04, FMS, Assistência Odontológica. Atividade, fonte 01.000.00. Ficha 247, 321 reais. FMS, Farmácia e Enfermaria de Medicina do Trabalho. Atividade, fonte 01.000.00. Ficha 254 mil reais. 02.13.06, FMS, Pronto Atendimento. Atividade, fonte 01.000.00. Elemento despesa, ficha 262, 108 mil reais. 02.14.00, Departamento Municipal de Transporte, 02.14.01, Diretoria de Dependência. Atividades, fonte 01.000.00. Elemento despesa, ficha 270 mil reais. Atividade, fonte 01.000.00. Elemento despesa, ficha 271, 82.355 reais e 20 centavos. Total, 1.348 mil reais. Artigo 3º, essa lei tem vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 8 de agosto de 2012. Jacob Salda, Prefeito Municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 45/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima mencionado visa a abertura de decreto adicional suplementar destinado a despesas de diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Alumínio. Os créditos adicionais suplementares estão previstos no artigo 41.1 da Lei 4.320/64 e são destinados para suprir dotações orçamentárias já existentes, mas que estão com saldo insuficiente para correr a determinada despesa. Assim, entendemos que o projeto está perfeito, pois indica dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las. Para sua deliberação, ao prazo de 40 dias, conforme artigo 244 do Regimento Interno,
uma vez que foi solicitado pelo senhor prefeito municipal o regime de urgência previsto na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 42, parágrafo 1º. Deve ainda ser apreciada em discussão única e para sua aprovação necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme artigos 259 e 272 do regimento interno, respectivamente. Salvo melhor juízo, ao parecer, alumínio, 8 de agosto de 2012, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico, e Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 153 de 2012, da Comissão de Justiça e Redação, em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo. Sadas comissões, 8 de agosto de 2012, Augusto Cante Campos, presidente, Jaime Henrique Duarte, membro, Eduardo Bosco, membro. Parecer 154 de 2012, da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Assistente Social. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, 8 de agosto de 2012, doutor Alexandre Amaral, presidente, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, membro, e Emael Ranieri, membro. Parecer número 155 de 2012, da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das comissões, 8 de agosto de 2012, Jaime Henrique Duarte, presidente, Augusto Canto, membro, Eduardo Bosco, membro. Parecer 156 de 2012, da Comissão de Obras e Serviços Públicos, que é o projeto de lei 45 de 2012. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, Sala das comissões, 8 de agosto de 2012, Raimundo Azevedo Ferreira, presidente, doutor Alexandre Amaral, membro. Parecer número 157 de 2012, da Comissão de Orçamento e Finanças, projeto de lei 45 de 2012. E análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, Sala das comissões, 8 de agosto de 2012, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, presidente, doutor Alexandre Amaral, membro, e Emael Ranieri, membro. Lido, presidente. Coloco em discussão o projeto de lei 45 de 2012, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra? Claro, encerrada a discussão, anuncio então votação. Projeto de lei 45 de 2012, aprovado por 7 votos. Passamos agora à tribuna livre, onde temos inscrito o senhor Adriano Macedo para falar sobre o assunto de transporte intermunicipal de estudantes. Uso da palavra por 15 minutos com a partes. Boa noite, nobres vereadores, estudantes, comunidade presente. Uma boa noite a todos. Fico muito grato, satisfeito por ver a mobilização de todos os estudantes aqui. Isso demonstra o nosso interesse, demonstra a nossa força e demonstra que estamos atentos e lutando, brigando pelos nossos direitos. Estou aqui hoje para trazer algumas considerações para os vereadores. Inicialmente, quero salientar que a minha estada aqui na tribuna deve-se única e exclusivamente para tratar do tema transporte escolar para estudantes que cursam em outra cidade. Essa tarefa me foi atribuída pelos estudantes que carecia de uma pessoa para levar aos nobres representantes do povo a preocupação quanto à continuação dos serviços prestados aos munícipes pelo Poder Executivo, referente ao transporte escolar para as cidades de Sorocaba, São Roque, Itu, Salto e Mairinque. Atualmente, na qualidade de estudante devidamente inscrito nos assentamentos do Departamento de Educação e inscrito como representante da linha Centro Sorocaba Noturno, venho perante Vossas Excelências solicitar que adotem medidas para solucionar esta ameaça no corte de transporte de estudantes. Como é de conhecimento de todos, o contrato de transporte escolar encerra-se no dia 17,
e até o momento não temos notícia da renovação do referido contrato ou nova contratação de outra empresa. Isso coloca os estudantes à mercê de uma pena abstrata. Pena abstrata que devo lembrar que, segundo os maiores estudiosos do direito, é a pior pena que se pode haver para uma sociedade e para um ser humano. Pois essa pena, ela não te traz nenhuma certeza, ela te coloca à mercê da incerteza. Não queremos dormir pensando que amanhã não teremos como ir às nossas escolas. Queremos sim ter exatidão de que iremos ir e voltar às nossas escolas e poderemos continuar esse sonho de sermos melhores do que ontem e ajudar no progresso da nossa sociedade. Afinal, uma sociedade sem conhecimento está fadada ao fracasso, e não é isso que eu acredito que esperamos para a nossa cidade. Como estudante, devo fazer jus a esse título e compreender que estudamos não para ser maiores, mas estudamos para ser menos ignorantes do que ontem. Desta maneira, sei que esta concessão de transporte escolar não é competência do Legislativo, ou seja, dos vereadores. Trata-se de competência do Poder Executivo, ou seja, do prefeito. O prefeito tem esse dever de prestar esse serviço à comunidade. É por isso que estou aqui nesta casa, como representante dos estudantes, para suscitar de Vossas Excelências a disposição para cobrar, fiscalizar e usar os mecanismos políticos e democráticos para pressionar o Poder Executivo, ou seja, o prefeito municipal, que nos dê um parecer, uma resposta oficial. Queremos que Vossa Excelência cobre, exija do Poder Executivo soluções desse problema, pois os estudantes não podem ter o seu direito cerceado, retirado, por causa da incompetência dos nossos administradores. Nós, estudantes, só queremos ter o direito de estudar assegurado. Queremos ter o direito de que podemos estudar e teremos o nosso transporte. Agora, já finalizando os meus comentários, quero esclarecer a vocês que talvez alguns que estavam sentados com a gente ali na plateia não entendeu. De fato, o que está acontecendo aqui hoje é o quê? Com a votação do projeto de lei número 46, não vai haver a interrupção do transporte, né? Porque está se votando a continuação, a destinação da verba para que seja concedido o transporte. Mas agora devo fazer algumas considerações. Em audiência que já teve aqui nessa casa anteriormente, eu levantei a questão: por que não a Alumínio não compra seus próprios ônibus, não compra sua própria frota? Afinal, até quando vamos ficar dando dinheiro para os acionistas Jundiá? Não me parece muito claro ficar dando 1,5 milhão todo ano para Jundiá, sendo que poderíamos ter ônibus aqui na nossa cidade. A nossa cidade poderia estar gerando renda para nós. Não ficar essa ameaça, todo semestre ter essa ameaça de que vamos ter os nossos ônibus cortados. Não queremos isso. E outra questão: se há dinheiro para custear o transporte, por que deixou chegar a esse ponto? Por que está nesse ponto? Se tem dinheiro na prefeitura, por que toda essa questão aqui, toda essa insegurança? São essas minhas considerações. Muito obrigado. Bom, por favor, pelo regimento interno, a tribuna livre ela permite uma inscrição por sessão. O senhor, para falar, até para seguir os termos do regimento, tem que se inscrever na próxima e aqui vir falar. Tá bom, então. É só cito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Jaime Henrique Duarte. Eduardo Bosco, presente. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Augusto Canto. Presente. Abimael Ranieri Tatu. Presente. Antes de anunciar a sessão, vale a pena também lembrar que, como cidadãos, nós temos os direitos e os deveres, né? Hoje, o direito dos estudantes vai ser contemplado com a aprovação do projeto de lei 46. E o dever também, que a vida não é só feita de direitos, é reconhecer que existe uma lei orgânica no município da cidade, que ela prevê que uma pessoa fale por sessão. E a Câmara Municipal de Alumínio é uma das poucas ainda do Brasil que permite isso, porque a maior parte das câmaras não permite que durante as sessões o cidadão se pronuncie, só em audiências públicas. Então, porque parece que a gente é arbitrário, não. A gente só está fazendo cumprir a lei. E a lei, ela determina isso. E hoje, é através de uma lei que vai ser concedido o quê? A aprovação de crédito que vai permitir à prefeitura
renovar o contrato e fazer uma nova licitação. Então, agora sim, eu anuncio a ordem do dia da próxima sessão, que é o projeto de lei 43 e 47, 2012. E antes de encerrar essa presente sessão, eu convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos, com a seguinte ordem do dia: projeto de lei 46, 2012, de autoria do Executivo. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrada. Nós damos início à 176ª sessão extraordinária da 5ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 45. O nosso Deus é refúgio e esforço, favorecedor nas tribulações, que com excesso nos tem compreendido. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ao mesmo vereador, solicito fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. A ordem do dia: discussão única do projeto de lei 46/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de 797 mil. Solicito ao secretário, o vereador Eduardo Bosco, a fazer a leitura do projeto de lei 46/2012 e seus pareceres. Mensagem 46/2012. Senhor Presidente, via da presente, encaminhamos a elevada deliberação desta idilidade o incluso projeto de lei 46/2012, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. O presente projeto visa atender despesas com as fichas. Ficha 106, valor suplementado para atender as despesas do auxílio financeiro a estudantes com transporte de alunos de educação básica. Certo que os senhores acatarão nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Jacob Salda, Prefeito Municipal. A Sua Excelência Eduardo Jesus Melo, Presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Projeto de Lei 46/2012. Dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicional especial. Jacob Salda, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional especial no valor de R$ 797 mil para atender despesas com auxílio financeiro a estudantes com transporte de alunos da educação básica. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.05.00, Departamento Municipal de Educação. 02.05.03, Educação Básica. Atividade 12.361.005.2.08. Fonte 01.000.00. Elemento de despesa, ficha 106, 797 mil reais. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dotação do orçamento vigente. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.05.00, Departamento Municipal de Educação. 02.05.03, Educação Básica. Atividade, fonte 01.000.00. Elemento de despesa, ficha 100, 20 mil reais. Elemento de despesa, ficha 101, 5.500 reais. Atividade, fonte 01.000.00. Elemento de despesa, ficha 110, 368 mil reais. 368, 115 mil reais. 02.05.02, Fundeb. Atividade, fonte 02.000.00. Elemento de despesa, ficha 289, 289.680 reais. 02.12.00, Departamento Municipal de Planejamento. 02.12.01, Diretoria de Dependência. Atividades, fonte 01.00.00.
Elemento de despesa, ficha 206, R$20.000. 02.13.00, Departamento Municipal de Saúde. 02.13.06, AFMS Pronto Atendimento. Atividade, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha 262, R$43.703. 02.14.00, Departamento Municipal de Transporte. 02.14.01, Diretoria de Dependências. Atividades, fonte 01.000.00, elemento de despesa, ficha 271, R$40.000. Elemento de despesa, ficha 272, R$10.000. Total, R$797.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 14 de agosto de 2012. Jacob Saldo, Prefeito Municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 46/2012. Senhor presidente, senhores vereadores. O projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional especial destinado a despesas do Departamento Municipal de Educação. Crédito adicional especial, que é o necessário para correr despesas que não estão previstas no orçamento, mas que necessitam ser pagas. Logo, é necessário, através da lei, criar o crédito orçamentário, mas de forma especial, ou seja, ele não existia no orçamento, por isso não é suplementado, é criado. Está previsto na Lei 4.320/64, Lei Federal, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, no artigo 41(2). Assim entendemos que o projeto está perfeito, pois indica as dotações a serem criadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las. Para sua deliberação, ao prazo de 40 dias, conforme artigo 244 do Regimento Interno, uma vez que foi solicitado pelo senhor Prefeito Municipal o regime de urgência previsto na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 42, parágrafo 1º. Deve ainda ser apreciado em discussão única e para sua aprovação necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme artigo 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente. Salvo melhor juízo, ao parecer, Alumínio, 15 de agosto de 2012, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, e Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer número 158 de 2012, da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, sala de comissões, 15 de agosto de 2012, Augusto Cante Campos, presidente, Jaime Henrique Duarte, membro, Eduardo Bosco, membro. Parecer 159 de 2012, da Comissão de Orçamento e Finanças. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo melhor juízo, sala de comissões, 15 de agosto de 2012, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, presidente, Dr. Alexandre Amaral, membro, Maior Ranieri, membro. Parecer 160 de 2012, da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Assistência Social, ao projeto de lei 46 de 2012, autoria do Executivo. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, sala de comissões, 15 de agosto de 2012, Dr. Alexandre Amaral, presidente, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, membro, e a Maior Ranieri, membro. Lido, senhor presidente. Em discussão? O projeto de lei 46, em discussão. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos votando então a suplementação de verba para transporte de alunos da educação básica, segundo o projeto de lei 46/2012. E eu quero aqui pedir, até para a gente dormir um pouco mais tranquilo, e também os alunos e pais que aqui se fazem presente, honrando essa sessão, também possam dormir um pouco mais tranquilo. Talvez valha a pena nós esperarmos mais 2 minutinhos e o líder do prefeito contactar alguém da prefeitura para saber que, com a aprovação desse projeto 46, o transporte ele vai ser contínuo na segunda-feira, a partir de segunda-feira, ou haverá uma brecha no sentido de fazer uma nova licitação e a contratação de uma nova empresa, porque ficou um pouco vago isso. Eu gostaria de saber se há possibilidade de nós termos essa resposta do Executivo, se com a aprovação do 46 a gente continua com o transporte da maneira que está, sem prejuízo aos estudantes, ou se ainda vai se abrir um processo licitatório para a escolha de uma nova empresa e aí atender aos estudantes. São essas as considerações. E, como eu falei, talvez valha a pena a gente esperar mais um pouquinho para que a gente tenha aí essa resposta do Executivo e pedindo aí ao líder do prefeito para esclarecer essa dúvida. Continua a discussão. Pode discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o valor hoje aprovado, que vai ser aprovado nessa casa, é até a garantia de que
Jundiá faça, que a Jundiá prorrogue o contrato por mais 30 dias, para que seja publicado o edital essa semana, para que tenha o processo licitatório. E nós aqui dessa casa, eu tenho certeza, não só eu, mas eu conto com o apoio de todos os vereadores, que estaremos aí cobrando a prefeitura. Sabemos que não vai faltar ônibus, nós estaremos cobrando, porque nós sabemos a dificuldade do aluno em pagar a escola e ter que pagar uma van. Então nós estamos aqui nos disponibilizando para correr atrás desse ônibus, que não vai faltar ônibus para vocês, com certeza. E eu peço apoio de todos os vereadores aqui, que a partir de amanhã nós estaremos na prefeitura para cobrar. São só essas minhas palavras, prefeito. Continue em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Augusto colocou um ajuste técnico aí no projeto. De fato, o projeto fala de educação básica, né? O que a princípio não atenderia o transporte intermunicipal, mas também a gente tem esse compromisso vindo do Executivo, pela liderança do prefeito, que aprovando esse projeto, se vai prorrogar ou não vai. O que a gente quer saber é o seguinte: o ônibus vai continuar ou não vai? E pela que eu entendi, a resposta é que vai continuar. Então acho que nós temos que aprovar o projeto. Se vai prorrogar, se vai contratar uma nova empresa, não interessa. O que não pode acontecer é faltar ônibus no ponto para levar e trazer. E, aliás, que tem que ser corrigido algumas falhas que existem. É isso que a gente quer saber, então a gente deixa o voto favorável no projeto. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a discussão, anuncio então a votação. Projeto de Lei 46/2012, aprovado por 7 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.